A pergunta que eu mais recebo aqui da comunidade de off-grideiros no Brasil é: como consertar inversor de tensão off-grid? Recebo muito aqui dos nossos inscritos, isso porque muitos dos nossos assinantes aqui do canal têm sistema off-grid e o inversor de tensão é o equipamento que faz o trabalho mais pesado, transformar a corrente contínua em corrente alternada para usar aí nos seus equipamentos. E esse equipamento, o inversor de tensão, ele simplesmente acaba dando muito defeito, né? O off-grid é um sistema que necessita de uma manutenção constante. Geralmente, a pessoa que se interessa em montar um sistema off-grid, ele acaba participando das nossas comunidades, né, aí, participando de grupos e acaba aprendendo um com o outro, cada um passa o conhecimento que aprendeu e vai montando o seu sistema e mantendo ele, porque precisa manter. Mas o inversor de tensão, geralmente a pessoa coloca ele no cantinho e compra outro. E muitos vêm perguntar como consertar. Eu tô com o inversor aqui na minha bancada, tá? É esse aqui, olha. Esse não tem marca, não tem nome, não tem nada, tá? Num lado DC e aqui, olha, AC. O que acontece? O inversor de tensão, especificamente off-grid, eles ou é 8 ou 80. O pessoal que faz curso com a gente já está acostumado com esse termo. O inversor de tensão ou é 8 ou é 80. O que isso significa? Ou ele é muito fácil de consertar ou ele pode ser muito difícil. Sabe onde que a gente reflete isso? Quando a gente vê isso, você simplesmente vai ver uma pessoa que não tem muito conhecimento de eletrônica e ele vai, através aí de pesquisa, estudos, né, na própria comunidade de off-grideiro, ele descobre os defeitos clássicos do inversor, tá? Que são sempre, quase sempre os mesmos defeitos. E aí ele pega ali o macete, descobre e vai lá, troca o componente que ele aprendeu mesmo não tendo tanto conhecimento de eletrônica. Aí você pega o equipamento, leva para uma assistência técnica aí na sua cidade, chega lá o técnico formado fala: olha, esse equipamento aí eu não conserto. Poxa, o cara que não entende muito de eletrônica consertou, mas o técnico que estudou não quis nem quer pegar. Até mesmo porque os técnicos de hoje em dia são trocadores de placa, né? Não fazem reparo nenhum mais. Então eles nem aceitam. Você não encontra ninguém para consertar inversor off-grid. Então eu vou trazer para vocês aqui um modo que eu ensino para o pessoal do curso de como que faz o reparo, tá? O passo básico, o passo inicial. E são sempre defeitos clássicos que se repetem. Qual o defeito clássico de um inversor de tensão off-grid? Curto-circuito, ou aqui, olha, na entrada, a entrada é por onde chega a corrente das baterias, ele entra aqui. E a saída, onde vem já transformada em corrente alternada, 110, 220. Então, ou vai ser curto-circuito na entrada, ou vai ser curto-circuito na saída. E como é que a gente descobre curto-circuito? Colocando a ponteira do multímetro naquela escala de medir diodo, que faz o bip ali. Então você vai colocar a ponteira positiva no positivo, a negativa no negativo, e ele vai bipar. Na verdade, ele vai descarregar os capacitores, ele vai bipar. Se ele parar de bipar, é porque não está em curto. Se ele continuar bipando, é porque fechou curto e não tem jeito. E a mesma coisa do outro lado, você vai colocar as ponteiras aqui na saída e você vai ver ali se está em curto, né? Se ele bipar e ficar constante, é porque realmente está em curto. Então você identifica, ou ele vai estar em curto na entrada ou na saída. Então o primeiro passo, antes de botar a bateria e ligar a chave aqui, olha, é vir com o multímetro e testar está em curto. Se está em curto, não liga. Não aciona ele para não danificar mais. Você vai abrir e vai no circuito de potência na entrada, se for o curto na entrada, ou no circuito de potência da saída, se for o curto na saída. Geralmente é um dos dois lados. É clássico, 98% dos defeitos dos inversores ou é curto-circuito na entrada ou é curto-circuito na saída. Então,
Mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento em eletrônica, ele simplesmente já conhece isso e ele vai direto ao ponto e acaba reparando, tá? E o técnico formado chega lá e não mexo não. Então você vai analisar, se for na entrada, existem os circuitos de transistores MOSFETs ou IGBTs que estão aqui na entrada e você vai colocar a ponteira lá entre o drain e o source e vai ver se está em curto ali. Confirmou o curto-circuito, eu arranco tudo. O conselho é arranca tudo e troca todos. Só que, e a mesma coisa na entrada, se tiver em curto-circuito, provavelmente os MOSFETs, se um só tiver em curto, como está em paralelo, todo mundo vai dar curto-circuito. Eu troco todos. Além disso, existem os circuitos ao redor, que são circuitos de filtros, são circuitos de drives ali ao redor, né? Geralmente os drives fazem ali a alimentação da porta do MOSFET ou do IGBT, então ali tem um transistor, você às vezes, esse circuito também é atingido, você tem que medir. Quando não, os filtros que são capacitores, que às vezes você não precisa nem de testar, se for capacitor eletrolítico ele vai estar estufado, tu já troca logo. Tem ali filtros com capacitores cerâmicos, você também tem como medir e ver se está ali também com algum defeito. Ou seja, identificou o curto-circuito, viu que os MOSFETs vai ter que ser trocado, analisa os circuitos ao redor. Em caso mais extremo, a placa drive, que faz ali todo o trabalho de transformar, de fazer a oscilação, às vezes ela também dá defeito. E aí você tem que identificar essa plaquinha, geralmente a gente troca ela inteira. Então é isso, a maneira de se consertar inversor de tensão é exatamente essa como eu acabei de explicar, não tem mais do que fazer, tá? Não tem mais do que fazer, é isso, entrada, corrente contínua, ele transforma e joga para corrente alternada, então ou é curto na entrada ou é curto na saída e pronto, legal? E para você que quer aprender mais, quer se especializar mais, nós temos o treinamento, que é o curso de manutenção e montagem. A gente ensina a consertar e ensina também a construir o seu próprio inversor. Vou deixar também um cupom de desconto para quem quiser aprender eletrônica. Nós temos o curso de eletrônica, já bem antigo, que já tem ajudado muita gente aí. Legal, gente? Então, vai lá, confere todo o nosso trabalho e vai ser um prazer ter você como nosso aluno aqui. Até a próxima!